No Brasil, a reciclagem sempre teve um rosto. São milhares de catadoras e catadores que, por décadas, trabalharam quase que invisíveis para a sociedade. Mas olha, um novo decreto do governo promete virar esse jogo. Vamos mergulhar juntos para entender como o Pronarep quer transformar o que a gente chama de lixo em dignidade. Para a gente entender de verdade o impacto dessa nova política, vamos fazer assim. Primeiro, a gente começa com as pessoas, que estão no centro de tudo. Depois, a gente vai fundo nos detalhes do programa, como ele funciona, de onde vem o dinheiro. E, por fim, a gente reflete sobre o que isso pode significar para o futuro da reciclagem no Brasil e, quem sabe, até para o mundo. Essa frase, ela é basicamente o coração do novo decreto. Sabe, não estamos falando só de meio ambiente, mas de justiça social. É o reconhecimento de que as pessoas que lidam com os nossos resíduos são, na verdade, agentes ambientais importantíssimos. Então, antes da gente falar de lei, de artigo, de fundo, a gente precisa falar sobre quem de fato faz a reciclagem acontecer no Brasil. Pensa um pouco nisso, por décadas essas pessoas foram invisíveis, trabalhando em condições super precárias. O que este decreto faz, antes de mais nada, é colocar um holofote nelas. É o governo dizendo oficialmente, olha, a gente vê o trabalho de vocês. E ele é estratégico para o país. Certo. E como o governo transformou esse reconhecimento em ação concreta? A resposta é um programa bem ambicioso chamado Pronap. O Pronarep é, na essência, um grande guarda-chuva de investimentos. O objetivo é bem direto, dar o apoio necessário, seja com dinheiro, com tecnologia, com estrutura, para que os catadores e suas organizações consigam trabalhar com mais dignidade e, claro, com mais eficiência. E os objetivos, eles vão muito além de simplesmente dar dinheiro. A meta é acabar com os lixões, claro, mas de um jeito humano, dando novas oportunidades para quem vivia deles. É construir uma economia onde o resíduo vira recurso e onde os catadores são os protagonistas desse processo todo, e não só a mão de obra. O programa todo se baseia em princípios bem sólidos, como sustentabilidade e equidade. Mas olha, o mais revolucionário talvez seja este aqui. Os próprios catadores devem participar das decisões. É aquela máxima, né? Nada sobre eles sem eles. Isso muda completamente a dinâmica do poder. Bom, um programa tão grande assim levanta uma pergunta óbvia. Para quem exatamente vai todo esse apoio? E aqui está um dos pontos mais legais do programa, o alcance dele. A ideia é não deixar ninguém para trás. É apoiar desde o catador que trabalha sozinho até as grandes redes de cooperativas. Isso quer dizer, na prática, que o apoio pode chegar para aquele catador individual que puxa seu carrinho na rua, para um pequeno grupo de vizinhos que se juntou para vender material e também para cooperativas que já estão organizadas e só precisam de um empurrão para crescer. É um apoio em todos os níveis. Certo, a ideia é ótima. Mas quem vai garantir que tudo isso realmente saia do papel? Vamos dar uma olhada na estrutura por trás do Pronap. A gestão foi dividida de um jeito bem inteligente. Pensa assim, o Ministério do Meio Ambiente define a estratégia, o grande plano. A Secretaria-Geral funciona como uma ponte, conectando o programa com outras ações do governo. E a Caixa Econômica Federal, o banco, cuida da parte prática, fazer o dinheiro chegar onde precisa. Mas e a grana? De onde ela vem? Para isso, o governo criou um fundo específico, que é tipo o motor financeiro de todo o programa. A resposta para essa pergunta crucial foi criar um fundo só para isso. E isso é fundamental, porque garante que o programa não dependa só do orçamento de cada ano. Ele tem uma fonte de recursos mais estável e focada. O nome dele é Funarep, Fundo Nacional da Reciclagem Popular. O nome já entrega tudo, né? O único propósito dele é garantir que o dinheiro vá diretamente para os projetos que apoiam os catadores, sem desvio, sem complicação. E como esse fundo é abastecido? A ideia é ter várias fontes. Ele pode receber doações de empresas, de pessoas, até de outros países, e pode também investir o próprio dinheiro para render mais. É uma estrutura pensada para se sustentar a longo prazo. O fluxo do dinheiro é bem claro, mas o passo 2, o passo 2 é o mais importante. Um comitê gestor que, por lei, precisa ter representantes dos catadores, decide para onde o dinheiro vai. Dá para imaginar o poder disso? As pessoas que vivem a realidade da reciclagem no dia a dia, ajudando a definir as prioridades do investimento, é algo transformador. Agora que a gente já entendeu como o programa funciona, vamos voltar para a pergunta principal. O que tudo isso significa para o futuro? A visão aqui é de uma verdadeira revolução. Não se trata de caridade nem de um simples auxílio. O objetivo é financiar uma mudança de sistema.
É sair de uma lógica de sobrevivência para entrar numa indústria de reciclagem moderna, eficiente e, acima de tudo, justa. Então, na prática, o que vai ser financiado? A lista é grande, vai desde coisas essenciais como acesso a crédito e galpões melhores. Mas o ponto mais revolucionário talvez seja este aqui: financiar a industrialização controlada pelos próprios catadores. Isso significa que eles deixam de ser só coletores e passam a ser donos de parte da indústria, agregando um valor gigantesco ao trabalho deles. E tem mais uma sacada muito inteligente aqui: a criação de selos de certificação. É como se fosse um selo de reciclagem justa. As empresas que apoiam esse sistema podem usar o selo nos seus produtos, mostrando para os consumidores que elas estão fazendo a coisa certa. Isso cria um incentivo de mercado para a responsabilidade social. E a gente termina com essa reflexão. O que o Brasil está propondo aqui é muito mais do que uma política de reciclagem. É um modelo que une meio ambiente e justiça social de um jeito muito forte. A grande pergunta que fica é: será que essa ideia de que não dá para salvar o planeta sem valorizar as pessoas pode se tornar um exemplo para o mundo todo?